Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem delicado, mas um assunto necessário. Hoje nós vamos falar sobre a desesperança e o suicídio. Antes da gente entrar na palavra, que nós vamos usar como referência, eu queria falar um pouquinho sobre esse assunto. O suicídio, das principais causas do suicídio hoje, vem da depressão. E hoje é muito falado sobre o suicídio, né? Hoje a gente, graças a Deus, tem entrado, principalmente no meio cristão, sobre esse assunto. Porque antigamente era um assunto era um tabu, principalmente para nós cristãos. Por quê? Por causa de várias ideias, muitas vezes erradas, sobre o que realmente é a depressão, o que leva ao suicídio, enfim. E hoje nós vamos falar sobre um pouquinho nesse assunto. O que causa o suicídio? Como eu falei, uma das grandes causas é a depressão. E antigamente as pessoas atribuíam o suicídio muito aos demônios, né? Porque é um demônio, porque é um pecado. Mas hoje nós vamos entender à luz da palavra o que é, né? O que leva a pessoa a se suicidar, qual é a causa biblicamente e qual é o tratamento. Porque às vezes a gente fala assim, quando a pessoa está depressiva, está com crise, não, vamos orar. A oração é eficaz, sim, mas não é somente orar. Eu vou dar um exemplo. Nós cristãos cremos na palavra, caminhamos em santidade, mas não nos isenta de quê? De ter um problema de vista, de ter um problema no coração, né? De ter um problema nas articulações, enfim. E qual a primeira coisa que a gente faz quando sente algo, né? Que está com alguma dor? Qual a primeira coisa que a gente faz? A gente vai ao médico. A gente ora, pede a cura, porque nós sabemos que Deus pode curar todas as dores, né? Mas a gente vai o quê? Busca tratamento. E por que a gente faz diferença entre o corpo e a mente? Porque a depressão, a ansiedade, o mal deste século é nada mais do que uma doença emocional, que está aqui, ó. Então, ela precisa de tratamento tanto quanto o corpo. E é necessário uma ajuda especial, assim como a gente precisa de uma ajuda para o corpo, para uma doença, para uma dor. E é necessário esse entendimento, porque não é só orar. Se eu recebo uma pessoa que está com um quadro depressivo, que está um quadro de ansiedade, que perdeu a esperança, não basta apenas só orar, né? O que a gente precisa fazer? Acompanhar e ajudar e procurar um tratamento para essa pessoa, porque é necessário, né? Vamos ler lá em Números, capítulo 11, versículo 10 ao 15, vai dizer assim, ó. O título é: Moisés acha pesado o seu cargo. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu porventura todo este povo? Dei eu à luz para que me digas: leve-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama? A terra que sob juramento prometeste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dai-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Então, dentro desse texto nós vemos um momento muito difícil de Moisés, que ele vê o povo clamar e murmurar,
E ele fica numa situação difícil, porque e agora, né? O povo apertou ele e ele se viu num momento assim, o que eu vou fazer? E aquilo foi pesado demais para ele, foi uma dor naquele momento, uma angústia, né? Que ele desejou não estar à frente desse povo, desejou morrer. É o que está escrito na palavra, ele desejou morrer. E um detalhe que eu acho interessante, que a gente tem que voltar, falar um pouquinho da depressão. A depressão, ela é uma dor na alma, né? E muitas vezes a gente fala assim, porque é besteira, é uma coisa pequena, e não é, irmãs. Porque muitas vezes aquilo que me dói, não dói na irmã, ou na irmã B. E aquilo que é fácil para mim, para a irmã, não é fácil. E um exemplo, por exemplo, vou dar um exemplo. Às vezes eu passo uma luta com meu filho. E para mim é pesado demais. Para outras irmãs já conseguem lidar com isso. Então não cabe a gente julgar a dor, né? A dor que a pessoa está passando, porque a gente não sabe como é que está a estrutura, como é que está lidando o emocional dela com aquela dor. Segunda coisa que a gente tem que pensar, que a depressão, ela não é um demônio. A gente tem que quebrar essa ideia que é errada. Não é um demônio, é uma doença. E ela precisa de tratamento, ela precisa de ajuda, ela precisa de oração, ela precisa de acompanhamento. Segunda coisa, depressão não é pecado, né? Como eu falei, é uma dor, né? Não estou isentando que possa haver alguma situação, como Davi passou, no momento que ele pecou, ele teve um estado de depressão. A gente vai ver lá no Salmo, se não me engano, Salmo 31 e Salmo 38, que ele tem um momento de depressão por causa do seu pecado. Se vocês quiserem dar uma olhada e conferir, então Davi teve esse momento de depressão por causa do seu pecado. Ele caiu em angústia e arrependimento, e isso foi muito doído na sua alma, né? Então, assim, a gente não pode julgar nesse momento, que é o principal. A pessoa que está depressiva, que está num quadro dessa maneira, ela não precisa de julgamento, porque vai ficar mais pesada ainda se eu falar assim, não, a pessoa está com demônio ou a pessoa está em pecado. Não é isso, não vai ajudar, né? Então, a gente precisa abrir o nosso entendimento, porque assim como Deus colocou os médicos para ajudar na coluna, né, no coração, enfim, assim também tem os psicólogos, os psiquiatras para ajudar também com a nossa mente. Eu gosto muito da história de Elias. Elias, no momento também que ele teve esse momento de depressão, onde ele vai para o deserto, ele se isola, primeiro ele se isola, e ele fica nesse momento e ele pede a morte. E um detalhe que eu acho interessante é quando ele fala assim, que não tem mais, que ele ficou só, que não tem mais, que todo mundo, que só ficou ele, né? Foram todos perseguidos e só ficou ele. E esse detalhezinho me chama a atenção para a desesperança, que é um detalhe muito interessante. Quando você vê uma pessoa que está depressiva, existe um detalhe que é a desesperança. Sabe aquele sentimento assim? Ele não começa grande, mas ele vem aos poucos. Quem nunca sentiu aquela coisa assim, quando você fala assim, mas não vai ter jeito, isso não vai mudar, eu fiquei só. Então, isso são indícios de desesperança, e a desesperança é nada mais do que acabou a esperança, né? E isso é muito sério quando isso bate a nossa porta, porque ele bate. Segundo os dados das pesquisas, 50% da população estão passando pela depressão ou já pensaram em suicídio. Isso é muito alto, né? Para pensar, no nosso meio, aqui na nossa igreja, vou dar um exemplo. Você já parou para pensar que existem pessoas que estão nesse quadro de depressão dentro da nossa igreja?
De pessoas que estão aqui já pensaram em suicídio. E eu quero perguntar para vocês, o cristão, ele pode passar pela depressão? O cristão pode pensar em suicídio? Porque tem pessoas que acham que a depressão é a ausência de Deus. Mas não é, gente. Não é a ausência de Deus. Porque existem cristãos cheios do Espírito Santo que passaram pelo processo de depressão, por quadros depressivos. Tem um escritor do livro O Peregrino, que ele passou por um quadro de depressão. E o livro Peregrino ele é maravilhoso. Temos também o Spurgeon também, que era, que deixou um legado, palavras maravilhosas. E se você parar para pensar, como é que essas pessoas cheias de Deus passaram por esse momento? Então, assim, tem até uma pesquisa, eu ouvi um pastor falando, que as pessoas que passaram quando os judeus foram todos presos e mortos, perseguidos, um índice de suicídio dentro, lá onde eles estavam, foram pequenos. Por quê? Porque eles tinham um objetivo: sobreviver. E uma das questões da depressão e do suicídio, primeiro, você perde a esperança, segundo, você perde o propósito. As pessoas, elas perdem o sentido da vida. Para que eu vou viver? Para que eu vou fazer isso? E isso vai minando as suas forças. Isso é muito sério. E essa mesma pesquisa que fala sobre os judeus que foram presos, que foram mortos, e o índice de suicídio era pouco lá, aqueles que conseguiram a liberdade depois que passou todo esse problema, muitos se suicidaram. Por quê? Porque lá dentro eles tinham um propósito de sobrevivência. E quando eles saíram, eles perderam o propósito. Isso é muito sério. Voltando à história de Elias. Olha como é que Jesus trata Elias naquele momento. Porque é um momento de vulnerabilidade. A gente precisa entender isso. Que a depressão é um momento de vulnerabilidade. E independente se você da sua cultura, da sua idade, da sua crença, é um momento de vulnerabilidade e que alcança todos, independente de qual seja o seu status, social. E Jesus, o que Deus faz com Elias? Deus alcança Elias. Primeira coisa, eu achei bem interessante o pastor falar assim, que primeiro ele faz a sonoterapia com Elias. Alimenta ele, uma boa alimentação e sono. E botou ele para dormir. E alimentou ele uma segunda vez e falou para ele o quê? O teu ministério ainda não acabou. Nós temos ainda algo a fazer. Deus lembrou Elias que o propósito dele não terminou. E isso é necessário, porque todo ser humano ele foi criado com um propósito. Todo ser humano ele foi criado com propósito. E quando nós nos enchemos de coisas que não fomos criados para isso, nós nos afastamos do verdadeiro propósito. Qual é o propósito da vida do ser humano? Glorificar o nome de Deus. Nós fomos criados para a glória de Deus, né? E aquele momento de Elias ali, o Senhor dá um propósito para ele. E fala, levanta. E ele, com aquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. E hoje, os psiquiatras, os psicólogos, qual é o tratamento que faz para quem está nesse momento? É o quê? Remédio, acompanhamento, uma boa alimentação. Muitas vezes a pessoa tem que parar o que está fazendo. Quantos médicos têm que sair do seu posto? Quantos têm que sair? Quantos donos de empresa? Quantas pessoas têm que parar o seu trabalho e acalmar a mente? Porque precisa descansar. Porque da mesma forma que o corpo precisa descansar, a nossa mente precisa. E o que os psicólogos falam também? Exercício físico. Olha para você ver como é que é interessante. Deus já fez isso com Elias.
já tratou Elias lá atrás. E é o que a gente precisa entender hoje, que nós somos seres humanos e somos vulneráveis. E assim como a gente está suscetível a ficar doente, a gente pode também estar suscetível a ficar com depressão, porque as coisas dessa vida são pesadas demais para carregarmos sozinhos, né? E o que nós como igrejas podemos fazer? Primeira coisa, a gente precisa tirar a ideia errada sobre depressão, que é o que a gente começou a falar. A depressão, a pessoa não está sem Deus, não é falta de oração, não é falta de ler Bíblia, não é demônio, não é pecado. O que nós precisamos aprofundar nosso conhecimento sobre isso? Entendemos o que é a depressão, o que é o suicídio, o que é a falta de esperança. E agora, como tratamos as pessoas que precisam disso? Primeira coisa, tratamento. Ela precisa de acompanhamento, né, de psicólogo, psiquiatra, e ela precisa de acolhimento, né? Ô irmã, como você está? Conversa. A gente, muitas de nós precisamos esvaziar. Então, eu gosto muito quando uma palavra que eles falam que é saradas para sarar. E eu digo para vocês hoje que nós precisamos ser tratadas para também saber tratar, né? Tratar dessas coisas, porque nós estamos, acho que, na maior época onde o índice é tão grande, de tanta dor, de tanta tristeza, de tanta desesperança, que as pessoas não verem mais sentido. E não é só os velhos como antigamente. Antigamente era só a pessoa de mais idade que tinha quadro de depressão, aposentou, perdeu um pouco do sentido, não tem mais o propósito. Mas hoje não, gente. Como é que uma criança de 10 anos tem depressão? Uma adolescente com 13 anos tem depressão? Nossa, eu já ouvi casos assim que a gente fica assim procurando, porque a pessoa está no começo da vida, com tantas coisas, tantos sonhos, e a gente fica meio sem entender. Mas, à luz da Bíblia, a gente pode ajudar, né? Que a pessoa precisa, e a gente precisa estar atento para as pessoas que precisam de tratamento, para as pessoas que precisam de ajuda, que precisam de uma boa conversa. Eu costumo dizer que um café conversado sara muito, muito, muito. Porque às vezes uma conversa, um abraço nos ajuda tanto, tanto. Eu falo por experiência própria. Eu já precisei muito de muitos cafés conversados. E foi quem me ajudou e me ajuda até hoje, né? Então é necessário para que a gente possa acolher, que a gente possa tratar as pessoas com mais compaixão, porque a minha dor é diferente da dele e às vezes a gente sente de formas diferentes, né? E às vezes o que eu consigo lidar, ele não consegue, né? Então é necessário que nós, como igreja, possamos ajudar, né? Eu sei que a vida é corrida demais, mas nós como igreja temos esse objetivo de ajudar os enfermos, tanto do corpo quanto da mente. Amém? Que Deus possa abençoar vocês. E eu quero deixar aqui uma indicação de um livro do John Piper, O Sorriso Escondido de Deus. Se vocês puderem adquirir, quiserem saber mais sobre o assunto, sabe? Entender para que a gente possa ajudar, para que a gente possa sair dos mitos, né? De que a depressão não alcança o cristão, que a depressão é uma coisa simples. Não é, gente. Isso é muito sério. E a falta de esperança é muito séria, porque Jesus Cristo ele veio para trazer esperança. O nosso Deus veio para trazer esperança e o nosso Deus cura, Ele sara. Eu creio. Ele pode sarar o corpo e a nossa mente, né? E guardem isso com vocês. E eu quero agradecer por esse momento. Que Deus abençoe. Amém.